A Huawei está no centro de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos da América. Mas que lições podemos tirar daquilo que sabemos até agora desta história, do ponto de vista de um pequeno empreendedor? Venha daí, vamos fazer algumas reflexões em conjunto. Olá, o meu nome é Tiago Matos e este é o Tiago Matos Empreendedorismo, o seu canal de empreendedorismo em português, em que a minha missão é ajudá-lo a ser melhor empreendedor. Antes de começarmos, já sabe, não se esqueça de subscrever o nosso canal, deixar-nos o seu gosto e partilhar nas suas redes sociais favoritas. Assim, o YouTube vai saber que quer continuar a ver conteúdos como aqueles que promovemos e vai ajudar-nos seguramente a crescer. Conto com isso. Antes de falarmos sobre as reflexões que este caso nos oferece dizer, vamos fazer uma breve passagem sobre aquilo que já sabemos desta empresa. A Huawei é uma empresa de origem chinesa com pouco mais de 30 anos de existência, embora só a partir de 2015 fosse conhecida do grande público na Europa e nos Estados Unidos. É uma empresa cuja posse do capital, os donos da empresa, são pouco conhecidos. O que sabemos é que o seu sócio fundador detém apenas cerca de 1% do capital desta empresa e os outros cerca de 99% são detidos por um sindicato de trabalhadores. Na teoria, e segundo aquilo que a empresa nos refere, são os trabalhadores que mandam na empresa, pois estes podem, de forma indireta, eleger o board técnico de diretores desta empresa. Como a empresa chinesa, e sendo o regime político que governa aquele país de base comunista, são óbvias as interpretações entre a relação do Estado com esta empresa, sobretudo quando ela tem um controlo eminentemente ou assumidamente sindical. Para agravar este facto, as informações sobre esta empresa são muito poucas. Por exemplo, ela não está sequer cotada em bolsa e não é possível transacionar fora da empresa ações da mesma. Recentemente, o governo chinês aprovou uma lei que obriga as empresas chinesas a colaborar com os serviços internos daquele país sempre que estes o exijam, não sendo sequer uma opção da empresa, mas sim uma obrigatoriedade. Ora, foi neste facto que os Estados Unidos da América e que a sua presidência pegou para acusar a Huawei de ser uma marca de espionagem ao serviço do Estado chinês e, por isso, levantar estas sanções atuais contra a marca. Por outro lado, a Huawei, neste tempo em que não era conhecido do grande público, fazia essencialmente equipamentos de redes de telecomunicações. Era mais fácil, há cerca de 5, 6 anos atrás, encontrar a Huawei em dispositivos de banda larga móvel, routers, ou nos routers de nossas casas, por exemplo, do que num smartphone. Por outro lado, o mercado das telecomunicações prepara a sua transição para o 5G. Ora, esta mudança afeta duas grandes áreas, a do consumo, em geral, e a das empresas. A automatização dos processos industriais ou a inteligência artificial, por exemplo, ligam à área da indústria, à área mais empresarial, à área do consumo privado das famílias, dos consumidores, para criar uma frente imensa para a entrada em funcionamento das tecnologias 5G, porque a atual tecnologia de redes móveis, 4G, já não é suficiente para assegurar toda esta procura, toda esta demanda, por circulação da informação e por necessidade de dados a velocidades superiores. Ora, a Huawei aqui estará posicionada de forma muito vantajosa no mercado internacional. Não só porque domina estas tecnologias e está na vanguarda deste processo, como também porque o consegue a um preço inferior, por exemplo, à das suas competidoras, à das suas concorrentes norte-americanas. É então muito por esta via que reside o principal problema e a principal base, no nosso entender, desta guerra comercial entre Estados Unidos e China. Empresas norte-americanas de grande nome, como a Qualcomm, a Intel, ou outras como a Cisco, são efetivamente os grandes concorrentes da Huawei nesta área das redes móveis e também, obviamente, na produção de equipamentos para as utilizar.
A Huawei constitui assim aquilo que é um enorme obstáculo à liderança mais ou menos hegemónica, histórica, dos Estados Unidos nesta área tecnológica. As sanções recentemente decretadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atualmente suspensas por um período de 90 dias, colocam a Huawei na lista negra das exportações americanas. Assim, queiram ou não, os gigantes norte-americanos da área da tecnologia, como a Microsoft, a Google ou a Apple, a Intel ou a Qualcomm, deixarão de poder fazer negócios com esta empresa chinesa. O resultado pode muito bem vir a ser uma agonia lenta da própria Huawei, mas, dado o peso que esta empresa já conquistou na Ásia e na Europa, por exemplo, o feitiço pode muito bem virar-se contra o feiticeiro, pois muitas empresas norte-americanas são elas próprias fornecedoras da Huawei em termos de componentes para os seus equipamentos, para as suas redes móveis. Poderá acontecer até que as empresas norte-americanas sucumbam primeiro que a própria Huawei. Joga-se também no campo político. A Huawei e a China fizeram investimentos avultados na Europa até no período de crise das economias europeias vividas no início desta década. Operadores de telecomunicações um pouco por toda a Europa e na Ásia também já decretaram deixar de suportar ou de vender os equipamentos da Huawei, numa clara guerra para tentar deixar esta empresa fora das redes 5G. O resultado do que estamos a viver pode muito bem ser uma profunda guerra tecnológica à escala mundial, com consequências imprevisíveis um pouco por todo o mundo e potencialmente até o início de uma nova crise internacional. Mas o que poderão os microempreendedores aprender com esta situação? A primeira grande lição, e a mais ou menos óbvia, é que, como deverão saber e como deverão ter sempre em mente, nós nunca controlamos tudo acerca do negócio, do projeto que estamos a desenvolver. A eleição de Trump nos Estados Unidos mudou para sempre a história da Huawei. E, aparentemente, estas duas situações não teriam que estar sequer relacionadas. Muitos fornecedores da Huawei poderão sucumbir a esta guerra comercial para a qual nada contribuíram e para a qual nada podem fazer. Por outro lado, a ligação entre empresas e Estado, por mais benefícios que possa trazer de alguma forma, acarreta sempre alguns riscos de colagem daquelas empresas à política dominante, à ideologia dominante num determinado momento, num determinado território. Por outro lado, a qualidade a preços baixos ou é muito difícil de fazer ou obriga a algumas cedências. Não sabemos o motivo pelo qual a Huawei também consegue tecnologia a tão baixo custo, de tanto valor acrescentado, que consegue importunar os gigantes norte-americanos. Mas não será muito difícil de perceber que alguma dessa sustentabilidade poderá vir por incentivos do Estado chinês ao próprio funcionamento da Huawei. Por outro lado, qualidade a preços baixos gera sempre turbulência no mercado. Para além de muito difícil de fazer, pode, por si só, pôr em risco o seu negócio, como este caso nos demonstra. Estas são então as 3 ideias-chave que queria deixar-lhe como reflexão neste vídeo especial dedicado à crise internacional vivida pela Huawei e esta guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vemo-nos num próximo vídeo, muito em breve. Até lá, não se esqueça de subscrever o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações sobre a publicação de novos vídeos e continue aí desse lado, porque sem si isto não faz sentido nenhum. Até breve.